Livro 1, Os fatores extrasociais. Capítulo 1, O suicídio e os estados psicopáticos. Item 2. Como a tendência ao suicídio é por natureza especial e definida, se ela constituir uma variedade da loucura, essa não pode ser senão uma loucura parcial e limitada a um só ato. Para que ela pudesse caracterizar um delírio, seria preciso que se referisse a esse único objeto, pois, se houvesse múltiplos objetos, não haveria razão para definir a loucura por um deles, mais do que pelos outros. Na terminologia tradicional da patologia mental, chamam-se monomanias esses delírios restritos. O monômano é um doente, cuja consciência é perfeitamente sã, salvo em um ponto. Ele não apresenta senão uma tara nitidamente localizada. Por exemplo, ele tem durante alguns momentos um desejo irracional e absurdo de beber, de roubar ou de injuriar. Mas todos os seus outros atos, tanto quanto todos os seus outros pensamentos, são de uma correção rigorosa. Se então há uma loucura suicida, ela não pode ser senão uma monomania, que foi justamente assim que ela foi com frequência qualificada. Inversamente, explica-se que, se admitirmos esse gênero particular de doenças chamadas monomanias, estar-se-á facilmente induzindo a fazer com que o suicídio entre no quadro dessas doenças. O que caracteriza com efeito esses tipos de afecções, segundo a definição mesma que acabamos de lembrar, é que eles não implicam confusões essenciais no funcionamento intelectual. A base da vida mental é a mesma no monômano e no homem são de espírito. A única diferença é que, no monômano, o estado psíquico determinado se destaca dessa base comum por um relevo especial. A monomania, com efeito, é simplesmente, na ordem das tendências, uma paixão exagerada e, na ordem das representações, uma ideia falsa. Todavia, essa ideia é de tal intensidade que ela obceca o espírito e lhe priva de toda liberdade. Por exemplo, a princípio normal, a ambição se torna doentia e se transforma em monomania de grandeza quando ela assume proporções tais que todas as outras funções cerebrais são como que por ela paralisadas. Basta então que um movimento um pouco violento da sensibilidade venha perturbar o equilíbrio mental para que apareça a monomania. Ora, parece correto dizer que os suicidas estão geralmente submetidos a uma influência de alguma paixão anormal, e esta paixão esgota sua energia a um só golpe, e não desenvolve essa energia senão a longo prazo. Pode-se mesmo acreditar, com uma aparência de razão, que se necessita sempre de alguma força desse gênero para neutralizar um instinto tão fundamental de conservação. Por outro lado, muitos suicidas, para além do ato especial pelo qual eles põem um fim à sua vida, não têm nada de singular em relação a outros homens. Não há, consequentemente, razão alguma para imputar-lhes um delírio geral. Eis aí como, encoberto pela monomania, o suicídio foi colocado na categoria das vesânias. Bem, mas não há monomanias? Durante muito tempo, a sua existência não foi colocada em dúvida. A unanimidade dos alienistas admitia, sem discussão, a teoria dos delírios parciais. Não apenas se cria que essa teoria tinha sido demonstrada pela observação clínica, mas se a apresentava mesmo como um corolário dos ensinamentos da psicologia. Professava-se, portanto, que o espírito humano é formado por faculdades distintas e forças separadas, que cooperam de maneira ordinária, mas que são suscetíveis a agir isoladamente. Parecia, por isso, natural que elas pudessem ser tocadas separadamente pela doença.
Uma vez que o homem pode manifestar inteligência sem vontade e sensibilidade sem inteligência, por que não poderia haver doenças da inteligência ou da vontade sem perturbações da sensibilidade e vice-versa? Aplicando o mesmo princípio às formas mais especiais dessas faculdades, chega-se a admitir que a lesão poderia afetar exclusivamente uma tendência, uma ação ou uma ideia isolada. Hoje em dia, porém, essa opinião foi universalmente abandonada. Com certeza, não se pode demonstrar diretamente por meio da observação que há monomanias, mas está definido que não se pode citar um único exemplo incontestável. Jamais a experiência clínica pôde observar uma doença do espírito em um estado de verdadeiro isolamento. Todas as vezes que uma faculdade é lesada, as outras também o são ao mesmo tempo. E se os partidários da monomania não perceberem tais lesões concomitantes, isto aconteceu porque eles dirigiram mal as suas observações. Tomemos como exemplo, diz Fauvet, um alienado preocupado com as ideias religiosas que seria classificado entre os monômanos religiosos. Ele se diz inspirado por Deus, encarregado de uma missão divina. Ele traduz ao mundo uma nova religião. Essa ideia, dir-se-á, é completamente louca, mas para além dessa série de ideias religiosas, ele raciocina como os outros homens. Bem, mas se for interrogado com um pouco mais de cuidado, não se tardará a descobrir nele outras ideias doentias. Encontrar-se-ia, por exemplo, paralelamente às ideias religiosas, uma tendência orgulhosa. Ele se acreditará não apenas convocado a reformar a religião, mas também a reformar a sociedade. Talvez ele também venha a se imaginar como se o mais alto destino lhe estivesse reservado. Admitamos que, depois de uma pesquisa sobre as tendências orgulhosas desse doente, elas não tivessem sido encontradas, mas sim a presença de ideias de humildade ou tendências amedrontadas. O doente, preocupado com ideias religiosas, se acreditará perdido, destinado a perecer, etc. Sem dúvida, todos esses delírios não se encontram habitualmente reunidos no mesmo sujeito. No entanto, são aqueles que mais frequentemente encontramos juntos. Ou então, se eles não coexistem em um só e mesmo momento da doença, nós o vemos se sucederem em fases mais ou menos próximas. Enfim, independentemente dessas manifestações particulares, há sempre junto do pretensus monômanos um estado geral de toda a vida mental, que é a base da doença, da qual essas ideias delirantes não são mais do que a expressão superficial e temporária. O que constitui essa base é uma exaltação excessiva de uma depressão extrema ou uma perversão geral. Há, sobretudo, ausência de equilíbrio e de coordenação, tanto no pensamento quanto na ação. O doente raciocina e, no entanto, suas ideias não se encadeiam sem lacunas. Ele não se conduz de uma maneira absurda, mas sua conduta carece de continuidade. Não é exato, portanto, dizer que a loucura poderia ter aí uma parcela de culpa, e uma parcela restrita, desde o momento em que ela penetra no entendimento, ela o invade por inteiro. Além disso, o princípio sobre o qual se apoiava a hipótese das monomanias está em contradição com os dados atuais da ciência. A antiga teoria das faculdades não conta mais com muitos defensores. Não se veem mais, nos diferentes modos da atividade consciente, forças separadas, que não se recompõem e não se reencontram a sua unidade senão no cerne de uma substância metafísica, mas sim funções solidárias. É, portanto, impossível que uma seja lesada sem que essa lesão repercuta sobre as outras. Essa penetração é ela mesma mais íntima na vida cerebral
do que no resto do organismo, pois as funções psíquicas não têm órgãos tão distintos uns dos outros, para que uma pudesse ser atingido sem que os outros também o fossem. A repartição entre as diferentes regiões do encéfalo não possui nada de muito bem definido, tal como prova a facilidade com a qual as diferentes partes do cérebro se preenchem mutuamente, se uma delas é impedida de realizar a sua tarefa. Preenchem mutuamente se uma delas é impedida de realizar a sua tarefa. Seu enredamento é, portanto, completo demais para que a loucura pudesse afetar algumas partes, deixando-os outras intactas. Com uma razão ainda mais forte, é completamente impossível que ela possa alterar uma ideia ou um sentimento particular sem que a vida psíquica seja alterada em sua raiz, pois as representações e as tendências não possuem existência própria. Elas não são um grande número de substâncias pequenas, de átomos espirituais que, ao se agregarem, formaria o espírito. Ao contrário, elas não fazem outra coisa senão manifestar externamente o estado geral dos centros conscientes. Elas se derivam daí e os exprimem. Consequentemente, elas não podem ter um caráter mórbido sem que esse estado seja ele mesmo viciado. Mas se as taras mentais não são suscetíveis de se localizar, não pode haver monomanias propriamente ditas. Os distúrbios que possuem uma aparência local, que foram chamados por esse nome, resultam sempre de uma perturbação mais extensa. Eles não são doenças, mas acidentes particulares e secundários de doenças mais gerais. Se então não há monomanias, também não poderia haver uma monomania suicida, e por conseguinte, o suicídio não é uma loucura distinta.